Bom, galera, esse é o último vídeo do ano, né? É o conteúdo relativo à nossa P2 do quarto bimestre. Nós vamos estar trabalhando com essa P2 inicialmente com a regra de 3. Basicamente, a regra de 3, né, nada mais é do que você conhecer 3 valores, tá? Mas você quer conhecer o quarto valor, que é a nossa famosa incógnita. Duas coisinhas são essenciais. Primeiro, você tem que identificar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, para depois conseguir calcular e usar o método correto. Bom, lembrando rapidamente, né, nós temos um vídeo aqui no nosso canal já falando sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. É o conteúdo da nossa P1, tá? Então é algo que pode ajudá-los. Então olha só, nós temos aqui diretamente proporcional e inversamente proporcional. Diretamente proporcional é aquele assim, ó, aumenta uma grandeza, aumenta a outra, ou diminui uma grandeza, diminui a outra. Por exemplo, olha, eu vou colocar aqui, que R$2 é o preço de um produto, certo? Então, o preço de um produto custa 2. R$4 é o preço de 2 produtos. R$6 é o preço de 3 produtos. Então, olha só, quanto mais aumenta o produto, mais aumenta o preço. Ou quanto mais aumenta o preço, mais aumenta o produto, né? Tanto faz. A grandeza inversamente proporcional, ó, o próprio nome já diz, inversamente vai ocorrer o contrário. Enquanto uma aumenta, a outra vai diminuir. Ou, enquanto uma diminui, a outra aumenta. Por exemplo, nós temos aí operários, né, que é o mais clássico, operários e dias. Pensar o seguinte, olha, se eu tiver 20 operários, eu demoro 50 dias para fazer uma obra. E se eu tiver 10 operários? Bom, se tiver 10 operários, vai ser mais rápido? Não, vai demorar mais tempo. Antigamente, a gente fazia assim, ó, 20 dividido por 2 dá 10. Então, 50 vezes 2, porque inversamente, vai dar 100. Agora, a gente faz esse tipo de problema utilizando a regra de 3. Lembrando que para calcular no diretamente proporcional é de um jeito, inversamente é outro. Vamos lá? Vamos fazer alguns exercícios da apostila, lembrando vários conceitos aí que nós vimos no bimestre, tá bom? O primeiro problema, ele fala assim, ó. O pai de Marcos é técnico em informática e presta serviços domiciliares, cobrando R$55 por hora de trabalho. Em uma semana de trabalho, ele faturou R$2.640. Quantas horas ele trabalhou nessa semana? Então, a primeira coisa, você tem que identificar que as grandezas são horas, certo? E o dinheiro, né? Quanto ele ganhou aí. A primeira informação é que em uma hora ele ganha R$55. Só que nessa semana ele ganhou R$2.640. Quantas horas ele trabalhou? Eu quero descobrir quantas horas ele trabalhou. Então esse será o meu X. Pessoal, agora vem aquele passo importante, ó. Se em uma hora ele ganhou R$55, quantas horas ele teria que trabalhar para ganhar R$2.640? Aqui, ó, a gente pode perceber que está aumentando, certo? Aumentou o salário dele. Então é meio que óbvio que para ele ganhar mais, ele terá que também trabalhar mais. Ou seja, é uma grandeza diretamente proporcional. Você pode jogar isso numa fração, né? Assim, ó, 1 sobre x, ou seja, 1 está para x, assim como 55 está para 2.640. Para verificar se há proporção, a gente multiplicava cruzando, né? A gente fazia assim, ó, né? O numerador de uma pelo denominador da outra. Então ficava 55x é igual a 1 vezes 2.640, 2.640. Vira a equaçãozinha, né? Mais simples que a gente já aprendeu lá no terceiro bimestre. X é igual a 2.640 dividido por 55. X é igual, vem aqui no cantinho e faz a sua divisão. 2.640 dividido por 55. Então, você faz 55 vezes 4, 220. Faz a subtração, né? 44. E aí você pensa, 55 vezes quanto vai dar 440, né? A gente pode tentar aproximar esse 50, fazer algumas observações ou ir testando, né? Olha, eu acho que é 55 vezes 7. Arrisca.
7 vezes 5, 35. 7 vezes 5, 35. 385. Não é. 55 vezes 8. 8 vezes 5, 40. 8 vezes 5, 40, 44. Olha lá, deu exato. Então significa que ele tem que trabalhar 48 horas, né, para conseguir ganhar esse salário. Então, x é igual a 48, certo? Então, olha, você já poderia ter saído direto lá de cima da proporção, falando assim, olha, né, se é diretamente proporcional, eu já posso multiplicar cruzando aqui, ó, desde cima aqui, ó. Teria problema? Não teria problema nenhum, tá bom? Você pode já fazer por esse método direto. O segundo problema fala assim, ó, o Departamento de Recursos Humanos de uma empresa alimentícia constatou que a razão entre o número de candidatos aprovados para vagas de emprego e o de entrevistados era de 1 para 4, ou seja, aprovados, tá? E entrevistados. Então, ó, a cada 4 candidatos que eu entrevistava, né, que foram entrevistados nessa empresa, apenas um era aprovado. Então, ó, se um é aprovado, né, 3 são reprovados. Então, eu monto uma tabelinha pensando na pergunta. Sabendo que foram aprovados 8 candidatos, qual foi o número de candidatos reprovados? Toma muito cuidado com o tipo de pergunta. Então, eu tenho aqui, ó, os aprovados, tá, de acordo com a quantidade de entrevistados. Então, eu tenho um aprovado a cada 4. Sabendo-se que foram aprovados 8 candidatos, quantos não foram? Então, primeiro eu tenho que saber quantos candidatos fizeram essa entrevista, né? Então, olha, jogando na proporção, tenho que pensar. Se aqui está aumentando o número de aprovados, tem que ter aumentado também o número de entrevistados. Se as duas aumentaram, elas são diretamente proporcionais. Então, eu multiplico, né, cruzando o numerador de uma pelo denominador da outra. Então, eu faria assim, ó, 1 vezes x, x. E aqui, 32. Olha que fácil. X é igual a 32 candidatos. Só que eu tenho 32 candidatos no total. E a pergunta não é essa. A pergunta é, se 8 foram aprovados, quantos foram reprovados? Então, basta eu fazer 32 menos 8, que é igual a 24. Então, não basta apenas você fazer a regra de 3. Você deve ter noção, né, da qual é a pergunta desse problema. Se a sua resposta está de acordo, tá bom? Não é só achar o valor do x. Legal? É importante que você leia. Senhor, eu posso resolver de outra maneira? Pode, sem problema nenhum, mas a regra de 3 será o mais fácil. Vamos ao próximo exemplo. Nós temos aqui, ó. Um barco fez uma viagem em 12 dias, percorrendo 250 km por dia. Quantos dias seriam necessários para ele fazer a mesma viagem, percorrendo 300 km por dia? Então, eu vou colocar aqui primeiro as duas grandezas, né? Dias e quilômetros. Então, eu tenho assim, ó. 12 dias, 250 km por dia. Porém, se ele percorrer 300 km, quantos dias serão necessários? X dias. Então, olha só. Está aumentando a quantidade de quilômetro. Então, se ele anda mais quilômetros por dia, significa que ele precisará de menos dias. Então, olha só, nós não temos proporcionalidade, tá? Então, ó, nós vamos trabalhar assim. Ao invés de fazer a diretamente proporcional, que a gente faz uma multiplicação cruzando, né? A gente vai fazer uma inversamente proporcional, que é aquela que as setinhas vão retinhas assim, ó, multiplicando. Então, a gente vai fazer assim apenas, ó. Vamos pegar uma corzinha diferente aqui. 12 vezes esse daqui e x vezes esse daqui. Então, vai ficar 300. X é igual a 12 vezes 250, que é igual a 3.000. Portanto, x é igual a 3.000 dividido por 300. Cancelando os zeros, né? Simplificando aí, ó, eu tenho 30 dividido por 3. X é igual a 10. Volta lá e vê se faz sentido. Ó, se em 12 dias, né, ele percorrendo 250 km por dia,
10 dias ele demorará para fazer essa viagem percorrendo 300 quilômetros. Olha, 10 dias diminuiu, 12 para 10 diminuiu? Diminuiu. Faz sentido minha resposta? Faz sentido. Então, olha a importância de você entender se é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Vamos a mais alguns exemplos. A professora de matemática combinou com a turma que, a cada 3 problemas que algum aluno acertasse, ele ganharia meio ponto. Então, a cada 3 problemas que o aluno acertasse, ele ganharia meio ponto. Então, problemas, tá? E ponto. Identifiquei as grandezas. A cada 3 problemas, ele ganharia meio ponto. O Rafael ganhou no total 3,5 pontos. Quantos problemas ele acertou? X problemas. Então, eu tenho que pensar, aumentou o ponto, com certeza ele acertou mais problemas. Então, se as duas grandezas aumentam, elas são diretamente proporcionais. Então, eu tenho que 0,5x é igual a 3 vezes 3,5. Vai lá no cantinho e faz a continha, certo? Então, 3 vezes 3, 9, 10, volta uma casinha aqui, 10,5. X é igual a 10,5 dividido por 0,5. Lembrando que nesse caso aqui, 10,5 dividido por 0,5, a gente tem as casinhas decimais aqui, Se eu multiplicar esse número por 10 e esse também por 10, essa vírgula desaparece, essa casinha aqui some. Então, eu vou ter apenas 105 dividido por 5. Posso até tirar esse zero aqui. E aí fica fácil, né? 5 vezes 2, 10, baixa o 5. 5 vezes 1, 5. Chega no 5, nada. Então, x é igual a 21. Então, essa pessoa, né, acertou 21 problemas. Bacana? Vamos a mais alguns exemplos. Olha só, mais um problema clássico aí, A mãe de Mateus gastava 25 minutos para ir de carro até a cidade vizinha, onde trabalha, com velocidade média de 120 km por hora. Uma nova legislação determinou que a velocidade permitida na estrada fosse reduzida a 100 km por hora. Quanto tempo, em média, a mãe de Mateus passou a levar para percorrer o mesmo trajeto? Bom, aqui no caso, nós temos, então, a velocidade, né? Quilômetros por hora. E nós temos os minutos, ou seja, em 120 km por hora, ela demorava 25 minutos. A 100 km por hora, ela vai demorar X minutos. Olha só como é clássico esse problema. Se eu pensar na vida real, eu penso assim, olha, se eu diminuir a velocidade, né, do meu carro, eu vou chegar mais rápido no local. Opa, tem alguma coisa errada. Se eu diminuir a velocidade do meu carro, eu vou demorar mais tempo, né? Então, olha lá, uma flechinha para baixo e outra para cima. Então, elas estão em sentidos opostos aí. Então, nós vamos pensar que essas grandezas são inversamente proporcionais. Olha, essa vai multiplicar essa e essa vai multiplicar essa. Então, nós temos 100x é igual a 120 vezes 25. Nossa, professor, não lembro. Vai lá no cantinho. 120 vezes 25. Cuidado para não errar, porque a gente erra muito de bobeira isso na prova. 5 vezes 2. 10, 600. Coloca o 0 e multiplica todos eles novamente. Somando tudo isso daqui, vai dar 3.000. 3.000. X é igual a 3.000 dividido por 100. X é igual, cancela os zeros, olha, 30. Faz sentido? Faz sentido, né? Se em 120 km por hora ela demora 25, em 100 km por hora ela vai demorar 30 minutos, né? Diminui a velocidade, aumenta o tempo. Bacana? Olha só, um probleminha de escala. Fernanda é apaixonada por motos e coleciona réplicas em miniatura. Veja suas favoritas. Então, tem aí as duas réplicas, né, em miniatura. E aí tem a escala, que é a informação mais importante. Se elas foram produzidas na escala 1/18, 1/18 é a mesma coisa que 1/18. Onde? Tá? Isso vocês não podem esquecer. Em cima é o desenho, tá?
Então, tamanho no desenho, tamanho na representação. Embaixo é o tamanho real. Como assim, professor? Ou seja, 1 centímetro de desenho é a mesma coisa que 1 centímetro na escala real. Então, ó, se essa daqui tem aproximadamente 15 centímetros no desenho, tá? Então, ó, a gente pode pensar assim, desenho real. Como assim, professor? Se no desenho ela tem 1 centímetro, certo? Na escala real ela vai ter 18, só que ele não tem 1 centímetro, ele tem 15. Então, no real ele vai ter x. Então, basta você multiplicar pensando na grandeza diretamente proporcional, porque se aumentou no desenho, com certeza na vida real também vai aumentar. Legal? Então, ó, a gente vai fazer assim, esse vezes esse vezes esse. Então, 1 vezes x é x, e 15 vezes 18, vai lá no cantinho, toma muito cuidado para não errar, porque as bobeirinhas que a gente comete na prova são essas, não são as equações, não são as regras de 3. Você faz a multiplicação. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, 9. 5, 0, 8, 1. Então, aqui vai dar 0, 270. 270. Ô, professor, mas 270 o quê? Galera, se está em centímetro aqui, tá? Significa que a resposta também estará em 270 centímetros, que é igual a 2,7 metros. Ele não me fala se ele quer a resposta em centímetros, se ele quer a resposta em metro. Então, se você deixar x igual a 270, tá excelente. Legal? Bom, dei print aqui da tela, né, do celular, do jeito que aparece no plural, tá? Porque é algo muito importante para vocês estudarem, tá bom? É algo que vai ajudar muito vocês. Tem vídeos explicando as questões, os gabaritos. Mas, ó, só um exemplo aí. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Bom, vamos lá então. Nós temos o seguinte. Bom, se ele trabalha 10 horas por dia, ele demora 120 dias, a gente tem que pensar assim, se ele trabalhar menos tempo, vai demorar mais dias ou menos dias? Ó, se ele trabalhar menos tempo, com certeza essa obra demorará mais dias. Então, a gente vai multiplicar sem usar proporção. A gente vai usar a igualdade de produtos. Ó. Então, vai ficar 8x é igual a 1.200. Então, x é igual a 1.200 dividido por 8. Vai no cantinho, né? X é igual a 1.200 dividido por 8. Faz rapidinho lá. 8 vezes 1, sobra 4. Aqui, 5, baixa o 0. Então, x é igual a 150. Ó, fiquem atentos em problemas desse tipo, porque, olha, 120 dias. Essa daqui, a letra A, ó, com certeza não será. Tá? Porque já é menor. Então, daí você já fica com 3 dias. 3 alternativas, desculpa. Então, no caso aí, nós temos que x é igual a 150. Bacana? Lá tem todas as respostas, todos os gabaritos e vídeos, tá bom? Muito importante. Eu acesso aqui de casa e vejo que muitos de vocês não acessam o plural. Vocês não fazem as atividades que são propostas lá, a não ser quando a gente acessa na informática. Mas o plural é para ser acessado em casa, tá bom? Para ser feito com calma, com muita atenção. Legal? Vamos então para o nosso próximo assunto. Bom, o nosso outro assunto da prova, fala sobre a área de paralelogramos e triângulos. Vamos relembrar todos os paralelogramos que a gente conhece, tá? A gente conhece o retângulo, a gente conhece o quadrado, a gente conhece o losango e a figura, que é mais usualmente conhecida como paralelogramo, certo? A parte dos triângulos a gente fala daqui a pouquinho. Bom, para a gente calcular a área do quadrado e do retângulo, vocês me falavam assim, olha, professor, é para fazer base vezes a altura. Sempre isso, tá? Ah, professor, é só para fazer um lado vezes o outro. Então, se do retângulo eu faço isso, do quadrado eu faço isso, nesses outros dois eu também farei, tá? Farei a medida da base relativa, à sua altura. Então, farei uma multiplicação, tá? Vou pôr o pontinho aqui para a gente não confundir. Base vezes a altura. O problema é que às vezes aparecem mais que uma medida.
Então, por exemplo, você vai ter um paralelogramo, né, desenhado, e vai aparecer 3 medidas. Vai aparecer uma medida aqui embaixo, por exemplo, 6 centímetros. Vai aparecer uma medida aqui na lateral, 5 centímetros. E vai aparecer uma medida aqui dentro, tá? Que tem 4 centímetros. Professor, peraí. Então, base vezes a altura, eu posso fazer 6 vezes 5. Cuidado, pessoal. Para determinar a altura, a gente tem que sempre procurar onde está o nosso ângulo reto, né? Falava isso para vocês na aula, ó, o ângulo reto está aqui. Então, a altura dele não é o 5. Por que que não é o 5? Porque o 5 é a medida do lado. A altura dele, olha, se eu traçasse um paralelo aqui, ó, tá? Essa daqui é a altura, né? A distância entre esses dois segmentos aqui verdinhos, ó. Então, na verdade, a área desse paralelogramo é basicamente base vezes a altura. Ou seja, a área dele é igual a 6 vezes 4. Então, a área dele é igual a 24 centímetros quadrados. Muito importante colocar a unidade de medida, certo? Base vezes a altura. Vamos pegar alguns exercícios da apostila para relembrar. Bom, então o primeiro aqui, calcule as áreas dos paralelogramos a seguir. O primeiro paralelogramo que eu tenho ali em cima, olha, eu tenho 3 medidas. Eu tenho a medida de baixo aqui, ó, 8, a medida da lateral e aqui a medida 3. Lembrando que, olha só, onde eu tenho o ângulo reto aqui, então eu vou pegar a medida que tem aqui em cima, que é a mesma que tem aqui embaixo, vezes aqui, esse outro lado que é perpendicular, tá? Então, no caso aqui, a área dele, eu tenho 8 vezes 3. A área dele é igual a 24 centímetros quadrados. Senhor, posso pegar o 4 que está aqui do lado? Não pode. Para pegar o 4 aqui do lado, eu teria que saber a altura relativa a esse lado. E no desenho não tem. Lembrando que na prova, eu não vou deixar vocês usarem régua. Nossa, professor, como você é mau. Não, galera. Lembra que eu falo para vocês? Olha, em exercícios de próprio vestibular, simulado ângulo, vocês não usam a régua. Vocês têm que saber analisar a figura, que é o que a gente está pedindo nesse caso aqui. Olha só, a letra B, por exemplo. A letra B, você tem um ângulo reto aqui embaixo e você tem um ângulo reto aqui. Aí você tem que analisar. Nesse ângulo reto aqui, você tem a medida dessa altura aqui. Mas você não tem a medida do lado. Tá? Então, como você vai calcular? Não tem como. Olhando aqui em cima, ó, você tem a medida aqui, que é 6 centímetros, e você tem a medida aqui, que é 4,5. Então, aí você tem as duas medidas. Professor, mas espera aí. Não é base vezes a altura? Pessoal, lembra? Vocês podem virar essa figura. Então, a gente fala base vezes a altura, mas poderia ser lado vezes a altura relativa a esse lado. A gente só fala base vezes a altura para ser mais fácil, tá bom? Então, você pode virar a prova no dia, girar a sua apostila, girar o exercício que fica fácil. Então, a área vai ser 6 vezes 4,5. 6, que é a medida do lado, vezes 4,5, que é a medida relativa a esse lado. Fazendo a multiplicação, nós temos 27,0, que é a mesma coisa que 27 centímetros. Então, a área é igual a 27 centímetros quadrados. Certo? Vamos lá mais alguns exemplos. Bom, a mesma coisa. Calcule a área de cada paralelogramo desenhado a seguir. Então, sempre procura o ângulo reto. Ó, que nem nesse primeiro aqui, só tem um ângulo reto. Olha, está aqui. Ou seja, é essa medida aqui com essa medida aqui. Danilo, mas qual que é a medida desse lado aqui? É a mesma que está do outro lado. Olha que fácil. Então, a área dele será 5 vezes 2,6. A área é igual, vai no cantinho, 2,6 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 2, 10, 13. Volta uma casinha, 13. Então, a área dele é igual a 13 centímetros quadrados. Bacana? Vamos analisar a segunda figura. Essa é um pouquinho mais complexa. Por quê, Danilo? Porque, olha, nós temos um ângulo reto aqui e nós temos um ângulo reto aqui em cima. Ó, aqui nesse daqui você tem a medida desse, que é 5, mas você não tem a medida dessa parte aqui de baixo. Ó. Você não tem, você não sabe. Então, você olha naquela que você sabe. Você tem essa medida aqui e você tem essa medida aqui, olha. Então, a área dele, olha que simples, depois que você analisa, 1 vezes 7. A área é igual a 7 centímetros quadrados. Então, você sempre procura o ângulo reto. Bacana? E aí você multiplica essas duas medidas, a que está aqui e a que está aqui. Se o ângulo reto estiver assim, você multiplica a medida daqui pela medida daqui. Legal?
Olha que bacana. Vamos para a área do triângulo? Facinho também. Bom, na área do triângulo também partimos do mesmo princípio. Todo triângulo, pessoal, ele é metade de um paralelogramo, tá? Ó, metade de um quadrado, metade de um retângulo, metade de um paralelogramo em si, certo? Então a área dele sempre vai ser calculada a base vezes a altura, só que o resultado você vai dividir por 2, tá? Então você sempre vai fazer o mesmo princípio do paralelogramo. Localiza aqui o ângulo reto. Ó, aqui mede 6 e aqui mede 6. Então a área será base vezes a altura dividido por 2. Então a área é base 6, altura 6 e tudo isso dividido por 2. A área é igual a 36 dividido por 2, que é igual a 18 centímetros quadrados. Vamos fazer o de baixo? O de baixo é mais fácil ainda, ó. O ângulo reto está aqui, aqui e aqui estão as medidas relativas. Então a área é igual a 3 vezes 4 dividido por 2. Não pode esquecer de dividir. A área é igual a 12 dividido por 2, que é igual a 6 centímetros quadrados. Olha que fácil. Então, você tem apenas que identificar a base e a altura, tá bom? Então, espero que os vídeos tenham ajudado, tá? Façam as listas de exercício, façam os exercícios no plural, exercícios complementares, refaçam vários exercícios da apostila e boa prova, pessoal. Lembrando que a nossa prova vale 6 pontos, tá bom? E aí, até na quinta-feira a gente pode tirar dúvidas. Valeu? Grande abraço e bons estudos.